Olá, queridos estudantes do CEF 404 Samambaia. Eu sou o Paulo Rogério, diretor dessa linda escola, que tem o prazer de receber o Felibe Itinerante, que é um projeto de contação de história, encontro com o autor. Nosso contador de história de hoje é Duo Flor de Cacau, e a autora da história que será contada hoje é a Niedia Genari. Um agradecimento especial a Esther Braga, produtora executiva do projeto Felibe. Muito obrigado a todos os participantes. Vamos nos deliciar com as maravilhosas histórias contadas no dia de hoje. Oi, gente, eu sou o tio Cláudio. E eu sou a tia Claudinha. Nós somos o Duo Flor de Cacau. Tia Cláudia, Ah. a gente tá aqui hoje pra fazer o quê? Contar histórias. Ah, isso é legal. Aham. Tia Cláudia, você sabe que a gente não tá podendo estar presente ali nas escolas, pertinho de todo mundo. Interagindo com as crianças de perto, né? De pertinho, né? Tendo esse contato. Por isso, a gente está participando de um projeto muito legal, que é o Felibe Itinerante, que é um projeto da Feira do Livro de Brasília, que conseguiu nos conectar dessa maneira com esse público tão legal, que são as crianças, os alunos das escolas, para ouvir histórias. Então, nós que somos contadores de histórias, somos professores, músicos também, a gente adorou a ideia. Claro. E hoje... mas ainda mais, tio Cláudio, que esse projeto convida pra gente entrar no mundo da imaginação da leitura. Exatamente, porque ouvir histórias, ler histórias é uma forma de viajar por esse mundo da imaginação. Mas tem um diferencial esse projeto. Sério? Além da gente contar histórias, falar sobre a importância da leitura, a gente vai conhecer o autor. Nesse caso, a autora. Exatamente. Sim. A autora que vamos conhecer hoje é a Niedia Genari. Olha só, daqui de Brasília, não é? Daqui de Brasília. Contadora de história olha também. Só, contadora de história. Então ela escreve livros e conta histórias? Ixi, faz mais coisas, nós vamos conhecê-la. Ah, então isso é muito legal. E me fala uma coisa, essa história que a gente vai contar hoje não é por acaso uma história que fala de um bichinho que você gosta muito? Tio Cláudio, eu só tenho 13. Você tem 13 desse bichinho na sua casa? 13. Nossa. Amo. Ah, que bichinho que é esse? Dá uma dica aí Dá pra uma olhada gente. aí pra trás pra ver se você vê. É um bichinho que nem esse aqui? Um cachorro. Ah, então essa história vai ser muito legal. Ixi, linda e fofa. Ah, porque a história que tem cachorro é sempre uma história legal. Mas antes da gente começar, tio Cláudio, eu lembrei de duas brincadeiras que quando eu era criança eu brincava demais. Será que as crianças que estão em casa lembram? Ou será que elas conhecem? Se não conhecem, vão conhecer, não é Fala isso? de cachorro, não é? Uhum. Então vamos começar? Vamos. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixe meu vizinho entrar. Ixindolele, lalá, ixindolele, não sou eu que venho lá. Lembrou, tio Cláudio? Você brincava disso aí, tio Cláudio? Eu brincava. Hã? Bem pequenininho. Bem pequenininho. Então vou cantar de novo. Vamos lá. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu vizinho entrar. Esquindolele, lalá, esquindolele, não sou eu que venho lá. Lembra de outra? Eu acho que tem uma. Aquela que fala... Ah, tio Cláudio, na sua época tinha uma tal de carrocinha? Tinha. Isso não era legal, não. O que a carrocinha fazia, tio Ah, Cláudio? ela saía pegando os cachorros na rua e levava embora. Era o quê? Era um carro. Grande. Um carro grande, era uma Kombi, toda adaptada. E aí era muito triste, porque todos os cachorros que estavam na rua, que não tinha coleira, que estavam soltos, a carrocinha passava, pegava e levava todos embora. Era muito ruim. Os meus amigos ficavam tão apreensivos porque às vezes os cachorrinhos deles davam uma voltinha, se a carrocinha passasse, pegava todo mundo. Ah, isso não era legal, não. E aí tinha uma brincadeira, tio Cláudio, não lembrar? Vamos lá. A carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez. A carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Lembra?
Ah, lembrei. Era assim mesmo. Quer fazer mais rápido? Vamos. A carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez. A carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. É uma brincadeira de roda, né, Chocolate? Sim, dá pra fazer uma brincadeira de roda. Só que aqui a gente tá fazendo desse jeito pra ensinar todo mundo. E sem contar que a gente tá num tempo que não pode ficar brincando muito junto, né, tio Cláudio? Muito bem, tio Cláudio. Vamos começar a história? Vamos começar. Então a gente precisa chamar a história, não é? Vamos chamar então? Então vamos. Para ouvir histórias, preste atenção. Feche a boquinha, aquiete as suas mãos. Pode estar sentado ou deitadinho, na cama ou no sofá. O importante é estar quietinho para a história escutar. O importante é estar quietinho para a história escutar. No mundo, na floresta da imaginação, num lugar distante, mas muito perto dos sonhos, existia um cachorro. Como que era o nome desse cachorro? Esse cachorro se chamava Cafofo. Sério? Era um cachorro vivido e sábio, tio Cláudio. Nossa, então, tia Cláudia, se ele era vivido, então significa que ele era um cachorro já mais um pouco mais velho, né? Sim. E se ele era um cachorro sábio, então significa que ele tinha muito conhecimento, que ele Sabedoria. entendia, sabia das coisas. Sim. Não foi sempre assim. Você até vai saber um pouquinho como é que foi que ele começou e foi caminhando. Esse cachorro era peludo, brincalhão, aquele cachorro bonachão que todo mundo adorava. Sim, bem fofinho. É, os olhos dele brilhavam como as estrelas. E ele tinha um abraço quentinho como os raios do sol. Ah, então era muito O legal. abanar do seu rabo causava uma brisa, produzia uma brisa que dava um bem-estar para quem Nossa. estivesse perto. Ah, tia Cláudia, devia ser muito legal ficar perto desse cachorro. É um trem fofo demais. Por isso ele era cafofo? É uma graça, tio Cláudio. Nossa, mas E Cafofo tinha um diferencial. o que que é? Ele tinha um hábito. Um hábito? Mas um cachorro com hábito? Cafofo tinha o hábito de falar bem dos outros bichos. Nossa. Ele era um fofoqueiro reverso, tio Cláudio. O que é fofoqueiro? Bom, fofoca, que eu sei, né, a palavra, é aquela coisa que, assim, de falar mal dos outros, de inventar histórias, de ficar falando coisas ruins. E o que é Se ele era reverso? Se ele era fofoqueiro, então ele fazia isso, não é isso? É. De falar, espalhar notícias. Só que o que é reversa? Reverso é ao contrário. Então, se era uma fofoca ao contrário, se fofoca é falar mal, se é o contrário é o quê? Ah, então ele falava bem. Falava bem. Ah, tia Cláudia, então isso é muito legal. Porque se ele fazia isso, poxa, que coisa legal e bonita podia acontecer. Mas você sabe quando isso começou? Na realidade, começou há muito tempo. Quando ele era um pouquinho mais jovem, porque ele ajudava a cuidar dos cachorrinhos mais novos, os irmãozinhos dele. Tia Cláudia, você sabe como é que é cachorrinho? Você tem um monte de cachorrinhos. Cachorrinho adora ficar brigando uns com os outros. Às vezes briga por causa de um osso. Quando são pequenininhos, então... Sim, briga por causa de um osso, briga por causa de uma bolinha, briga por causa de um brinquedo, brigam por quase tudo e até às vezes só para chamar a atenção mesmo, Sim. não é? E sabe o que o Cafofo fazia? O Cafofo ia lá, apartava essa briga, separava ali os irmãozinhos e fazia o seguinte, conversava, né, dizia que não podia fazer aquilo, dava um jeito de fazer essa fofoca reversa, falava bem de uns para os outros, e aí, com isso, acabava a briga. E a briga acabada, então eles voltavam a se amar cada vez mais. E aí, Cafofo, seguia a vida praticando essa ação do bem, de praticar a fofoca reversa. Mas, tia Cláudia, você me disse que ele morava perto ali de uma floresta, não é? Sim. Então ele devia conhecer outros animais. Não, e ele era tão ligado nas coisas, né? Tão esperto, que ele já ficava atento.
Se ele percebia que algum bichinho estava conversando, falando, ou se aborrecendo, ou falando mal de alguém, ele ia lá e praticava a fofoca reversa. Há um caso que aconteceu com o macaco prego. O macaco Sério? prego ficou aborrecido com o Coati, porque ele havia pego umas bananas dele. Mas lá, Cafofo foi e foi logo interferindo. Ele praticou a fofoca reversa. Ele lembrou o macaco que um tempo os filhotes dele sumiram na floresta. Quem foi que foi lá procurar? O Coati. Coati foi atrás dos filhotes, os recolheu, os alimentou e levou de volta para casa são e salvos. Olha só que coisa legal, hein? Então, bom, quando o macaco ouviu essa história, é lógico, né, tia Cláudia, que o macaco não podia mais ficar com raiva do Coati. Sim. Não é verdade? Então aí, poxa, se ele viu que o Coati foi tão legal, para que queria ficar com raiva? Então acabou esquecendo essa história, não foi? Sim. Ah, mas o Cafofo era assim. O Cafofo, mesmo quando ele não tinha nada, nadinha, sabe quando você não sabe muita coisa, às vezes, da pessoa ali, não conhece nenhuma historinha? E aí, mesmo nessa situação, o Cafofo arranjava um jeitinho de fazer uma fofoca reversa. Ele, na realidade, tinha essa capacidade e essa vontade de mostrar para os outros o que eles tinham de melhor. Então, ele enaltecia, né? Ele colocava as qualidades da pessoa ali e dizia, olha como você é legal, como você é importante. E aí ele sempre incentivava cada bichinho a resolver essas mágoas, não levar esses problemas adiante, não falar mal de ninguém. E, inclusive, ele incentivava o perdão, tia Cláudia, porque é muito importante. Então, com isso, ele despertava o melhor de cada bichinho. Olha, tio Cláudio, pode até ser uma história no mundo da imaginação, mas se pudéssemos jogar agora para o mundo real e lembrar desse aprendizado de cachorro, que ensina homens, mulheres e crianças a falarem bem uns dos outros, não iríamos descobrir o segredo da felicidade? A fofoca reversa? Certamente, tia Cláudia. E olha, não é à toa que o cachorro é considerado o melhor amigo dos homens, não é verdade? Sim. Porque é um bichinho incrível, incrível. Quem contou essa história pra gente foi um cachorro que a gente conheceu. Sim. Porque ele conheceu o Cafofo, ficou sabendo dessa história e ele vem passando adiante, vem contando essa história para todo mundo que encontra. E por que será que o Cafofo tem esse nome? Você aí já pensou? Cláudia, vamos falar com quem está lá do outro lado. Você sabe o que é uma fofoca, né, tio Cláudio? Você já experimentou fazer uma fofoca reversa? Toda vez que você pensar em fazer uma fofoca, é só lembrar do Cafofo, que praticava a fofoca reversa, falar bem dos outros. Porque quando falamos bem dos outros, tio Cláudio, muitas coisas são desfeitas. Os aborrecimentos, as dúvidas, as brigas, porque o Cafofo tinha disso. Ele interferia e conseguia consertar muitos conflitos. E esses animais, ao invés de serem os problemas, acabavam sendo a solução de tudo. Essa é a história fofoca reversa. Tem uma música para o Cafofo, tio Cláudio? Eu acho que a gente pode fazer uma música para ele, não é? Então vamos cantar. Fofa que nem ele, né, tio Cláudio? O Cafofo é amigo, companheiro e brincalhão. Na floresta é conhecido, ele evita confusão. Ele tem o seu jeitinho, ele não é bobo não. Fofoca reversa é a sua solução. Fofoca reversa é a sua solução. Cafofo! O Cafofo é amigo,
companheiro e brincalhão. Na floresta é conhecido, ele evita a confusão. Ele tem o seu jeitinho, ele não é bobo não. Vamos praticar, tio Cláudio. Fofoca reversa é a sua solução. Fofoca reversa é a sua solução. E pra falar sobre fofoca reversa, que tal a gente chamar a escritora Niedja Genari? Seja bem-vinda! Gente, olha só, e eu tô aqui com o Cafofo. O Cafofo tá aqui também. Eu adorei, sabe por quê? É muito legal quando a gente vê um contador de histórias contando as nossas histórias. Eu que gosto tanto de contar a história de outros escritores. Ver esse livro aqui, ó, Fofoca Reversa, sendo contado. Por vocês foi muito lindo, tio Cláudio. Eu tô apaixonada. Olha, foi um prazer enorme pra gente. Quando conhecemos essa história, ficamos muito felizes, porque a história é linda, a história é incrível. E Niedja, me fala um pouco, conta pra gente, como foi que surgiu a ideia de fazer uma história sobre um cachorro tão fofinho assim? Olha só. Eu, um dia, estava bem triste, porque de vez em quando todo mundo fica triste, né? Sim, sim. E aí eu cheguei em casa muito triste. E o meu cachorro mesmo chegou do meu lado e ficou com aquele jeito meu de cachorro. Você tem cachorro? Eu já tive cachorro quando era pequeno, mas eu Quando ele convivo com fica gente que abanando tem. o rabo, Fica ali pertinho, olhando pra né? gente, querendo dar umas lambidas, né? E a gente vai se sentindo amado com aquele carinho todo do cachorro. E aí balança o rabo pra cá, balança o rabo pra lá, dá um cheirinho aqui. E aí, nessa hora eu fui tendo uma ideia. E eu pensei assim, seria muito melhor se as pessoas falassem bem dos outros em vez de falar mal, não é? Sim. Porque, ó, de qual de você tem um defeito? Tenho vários. Fala um. Deixa eu pensar aqui. Porque é tão difícil quando perguntam pra gente assim, qual É? defeito a gente tem. Talvez... Você acorda de mau humor? Às vezes acordo. Eu também tenho um defeito, sabe? É porque, assim, às vezes eu falo sem pensar. Aí, quando eu vi, já falei. Mas se a gente parar pra pensar, todo mundo tem defeito e qualidade, não é? Sim. Uhum. E, então, é igual assim, ó. Se eu valorizo os seus defeitos, eles vão se sobressair às suas qualidades. Sim. Mas se eu valorizo as suas qualidades, elas vão sempre prevalecer os seus defeitos. E quando a gente percebe que a gente está cheio de qualidade, a gente vai querendo melhorar os defeitos. Isso é verdade. Uhum. Então, e aí foi assim que surgiu a história desse livro. E olha, só para contar, peraí, ele tá falando aqui. Cafofo tá dizendo que esse livro aqui, ó, Fofoca Reversa, vai estar aí na sua escola, para você. A Felipe Itinerante vai levar esse livro para você. Vai poder ler, reler, contar, recontar e praticar muita fofoca reversa. Ó, e sabe quem ilustrou esse livro? Eu vi que ele tem desenhos lindos, não é? O Bill Borges, o meu amigo Bill Borges, que além de um maravilhoso escritor, também é um ilustrador. E ele fez o Cafofo assim, ó, do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que eu imaginei. Mas espera aí. Então, você está me dizendo, então, que a gente pode desenhar e pode escrever? Claro! Nossa, então a gente pode escrever, pode desenhar, Desenhar. pode contar a história. Contar, cantar, igual você, igual a tia Claudinha. Olha que legal, que sensacional. Olha só, então, Pois é. para as crianças, então, saberem que a gente pode fazer várias coisas dentro desse mundo da leitura, Muitas desse universo do coisas. livro. Você pode ser um ilustrador, você pode ser um produtor, porque para um livro ficar pronto, muita gente passa, tem os distribuidores, e olha, esse universo do livro é um universo infinito e mágico. Pois é, e foi assim que esse livro lindo que vai estar junto com outros livros de outros escritores maravilhosos aqui do Distrito Federal, vai estar na sua escola. E isso só pôde acontecer por causa desse projeto chamado Felipe Itinerante, que vai até a sua escola. E agora, de uma forma online. E olha, só para te contar que o Cafofo me contou um monte de coisa boa. Sério? Sabe o que acontece, né? Veio a pandemia. Ninguém queria.
Mas, de repente, a gente teve que aprender a viver de um jeito diferente. Sim. Às vezes isso acontece. Mas, olha, ele está dizendo que isso já já vai passar. A gente vai estar junto nas escolas, a gente vai estar se abraçando. Ah, vai ser muito Adoro legal. abraço. Você gosta de abraço? Eu adoro. Também. A gente vai poder estar se abraçando, vai poder estar junto. E o Cafofo disse que muita coisa ruim aconteceu, mas muita coisa boa vai acontecer. Então, você vai ser ter livre. E, olha, tem um jeito, que eu vou dar uma dica do Cafofo agora, que eu tenho feito nessa pandemia. Mandar uma carta para alguém. Você já escreveu uma carta? Ah, eu já escrevi, mas será que as crianças de hoje já conhecem uma carta? Então é muito fácil, é só você ir. Olha o que o Cafofo me contou. Você escreve uma carta, porque a gente está acostumado a mandar um WhatsApp, né? Mandar uma mensagem, mas olha, a gente pode escrever uma carta. E olha, pode ser assim. Pode ser uma carta para quem mora na sua própria casa. Nossa, que legal! Então fica fácil. Fica muito bom. Você escreve uma carta, coloca no correio, e aí você pode contar uma coisa muito boa que aconteceu dessa pessoa. Agora eu tenho uma ideia melhor ainda. Que tal mandar uma carta para a sua escola, agradecendo os seus professores, aquelas pessoas que se dedicam tanto para fazer o ensino, né, e que também estão morrendo de saudade de vocês. Pode mandar uma carta para o seu amigo, mas tudo bem. Às vezes não dá para mandar uma carta, né? Tem gente que não quer sair de casa e no correio, mas a gente pode fazer um desenho, Sim. pode mandar um WhatsApp, porque olha, quando a gente recebe um elogio, você fica feliz. Todo mundo Pois fica, então, não é? Vou contar um elogio meu e do Cafofo para você. Eu fiquei muito emocionada de ver você e a tia Claudinha contando essa história. Ah, que legal. A gente ficou muito feliz em preparar essa história para contar, porque a história é linda. Então a gente pensou, nossa, uma história tão bonita assim precisa ser contada de um jeito muito bonito. Foi muito bonito e o Cafofo disse que vocês têm um dom muito especial, que é o dom de despertar emoções, sentimentos nas crianças. Agora, me diz uma coisa. Você falando como a gente conta história, você também. Como foi para você contar uma história sua, no caso essa história, Fofoca Reversa, a história do Cafofo, como foi a emoção de contar essa história pela primeira vez? E quando eu escrevi essa história, porque assim, quando a gente escreve uma coisa, a gente tem que ler de novo, reler, melhorar. Aí, às vezes, a gente não gosta de uma coisinha aqui, mexe ali, né? Tem todo um processo. Mas foi muito legal. Mas, olha, teve uma coisa que foi muito difícil. Porque eu falei, como é que eu vou escrever um livro se eu não pratico fofoca reversa? Não faz sentido. Aí, eu peguei um pote bem grande que tinha vindo da minha casa, que, assim, tinha umas coisas dentro, laveira de plástico, e ele tinha uma tampa bem bonita. E, olha, você pode fazer isso aí na sua casa, na sua escola. Aí escrevi, Pote da Gratidão. O livro nem existia. Aí eu reclamava do trânsito, da chuva, mas aí eu lembrava, poxa, hoje eu encontrei o tio Cláudio, ganhei um abraço dele, eu vi a tia Claudinha contar histórias, daí eu fui ficando muito feliz. E colocava, toda vez que eu tinha alguma coisa para agradecer, eu colocava no pote da gratidão. Todo mundo lá em casa começou a fazer a mesma coisa. A gente contava bem um do outro, falava quando ficou feliz e a gente foi alimentando. E o pote foi ficando cheio. E eu coloquei uns papeizinhos coloridos com a caneta do lado. E quem chegava lá na minha casa também podia contar uma coisa boa. Quando chegou no final do ano, a gente abriu aquele pote, fez uma grande festa. A gente fez um almoço com lasanha, porque eu sou filha de italiano e adoro uma lasanha. E aí a gente comeu e a gente viu o quanto a gente tem para agradecer. E eu só posso agradecer pelos livros, pelo Mundo Azul de Samuel, pelo Fofoca Reversa, pela Cobra Jurema, por Flora de Moda e todas as outras histórias. Tem uma história vindo aí, colando do girassol, e quem me contou essa história foi o Cafofo. Então quer dizer que nesse processo aí tá vindo história nova? Vindo história nova. Sabe por quê? Porque o girassol, ele olha para onde? Ele olha na direção do sol. No sol. Mas e quando está chovendo e nublado? O que será que ele faz? Será que ele adivinha para que lado que o sol tá? Quando está chovendo, nublado, ele faz assim. Ele olha para o outro girassol e ele pega toda a luz que está no outro girassol. E é assim que a gente tem que ser com as pessoas, com a vida. A gente tem que sempre olhar e imaginar o melhor do outro. Porque o mundo é cheio de pessoas completamente diferentes, mas todas muito importantes e especiais. Assim como cada um de vocês que está escutando essa história. Olha só, dentro de você tem um tesouro grandioso que é o seu amor, todos os seus valores, todas as suas qualidades. E quando a gente acorda de manhã, a gente pode pensar assim, hoje eu vou fazer a diferença nesse mundo. E eu posso ajudar, não jogando lixo na rua, ajudando as pessoas, ou apenas não falando mal de ninguém. Assim,
Nesse mundo cheio de amor, ele vai girar, girar, girar. E cada vez a gente vai ser mais feliz. Que maravilha ouvir todas essas palavras bonitas. Certamente o Cafofo vai chegar em muitas escolas por aí e vai fazer muita coisa legal. Muita coisa legal. E olha a tia Claudinha, voltou. Gente, mas é muita coisa legal que vocês estão Não é? conversando, hein? Um tanto de coisa que a gente já aprendeu só nesse pedacinho aí, nessa história, hein? Muita coisa legal. Você ouviu, tia Cláudia? Mas eu ouvi falar que a tia Négia tem um juramento aí que ela faz. Que tal, Négia, ensinar pra gente? Vamos fazer? Ó, é muito fácil. Mão no coração. Respira. E já que a gente está falando de fofoca reversa, a gente vai pensar numa coisa bem legal que já aconteceu com a gente. E aí, pensando nessa coisa bem legal que já aconteceu na gente, a gente vai lembrar de Mário Quintana, um grande poeta brasileiro que disse assim: livros não mudam o mundo. Realmente, né? Nunca vi um livro trabalhando, por exemplo, de enfermeiro. Ou você já chegou no hospital e o livro te atendeu? Não. Nunca. Não. Mas os livros mudam as pessoas. E as pessoas, sim, mudam o mundo. Sobretudo a criança. E cada criança aí, com o poder dos livros, da literatura, o movimento dos contadores de histórias, de todos os escritores, podem sim mudar o mundo. Então, quem pode me ajudar a mudar o mundo? Polegar para frente. Preparados? Ó, mas tem que falar com a boca e também com o coração. Certo? Certo. Ó, a gente pode fechar o olho, pode abrir, pode fazer do jeito que quiser. O importante é que seja sincero. Vou repetir comigo assim. Eu prometo Eu prometo que eu vou crescer que eu vou crescer lendo muito. lendo muito. E assim, E assim, eu vou salvar o mundo. eu vou salvar o mundo. Agora cruza, dá um beijo e guarda no coração. Porque o que a gente guarda no coração nunca mais se esquece. Tia Claudinha, tio Cláudio, o nosso mundo está salvo. Porque enquanto existirem projetos como o Felibe Itinerante, que valorizam o escritor, o contador de histórias e, sobretudo, a leitura, e existirem crianças, livros e pessoas maravilhosas no mundo, existe esperança. Eu sou Niedja Gerari, contadora de histórias. Nós somos o Dupla de Cacau. Tchau, gente!